Aquela é nós dois, essa é só o senhor. Uhum. Muito boa tarde, estamos começando mais uma entrevista aqui no Amazonas Atual, pelo Facebook. Hoje nós convidamos o André Luiz Zogaíbe. Eu engatei aqui porque o nome não é comum, né? Verdade. André Luiz Zogaíbe, ele é presidente da Amazonprev, que é a Fundação Previdenciária do Amazonas, né? Nesta semana divulgamos uma notícia de que a Amazonprev recebeu certificação do Ministério da Previdência Social para mais 6 meses. É uma certificação que, segundo a divulgação do governo, garante acesso do Estado do Amazonas a empréstimos e repasses da União. Na verdade, essa certificação, meu presidente, ela é necessária como uma forma de regularização do Estado para receber recursos da União. Um dos requisitos. Requisitos é que a Amazonprev esteja funcionando 100%, né? Como manda a lei. Exato. E foi isso que ocorreu? Exato. Então, primeiramente, antes de responder ao questionamento, né, quero agradecer a oportunidade do espaço cedido para que a gente possa esclarecer esses pontos da certificação para a nossa sociedade, para os nossos contribuintes, né, tanto os que estão na ativa como os que estão aposentados ou pensionistas, e também para mostrar que nós gerimos um fundo extremamente saudável, seguro, e que nós estamos numa instituição que ao longo dos anos se construiu como uma instituição séria e que recebe todos os certificados de qualidade que nós estamos aptos a receber. Então, eu assumi a Amazonprev no dia 1º de janeiro desse ano e eu tenho tido a grata surpresa de estar num órgão muito bem desenhado legalmente, estruturalmente, e por conta disso, a gente conseguiu, na verdade, a equipe da Amazonprev durante o último semestre trabalhou de forma incansável, incessante, para conseguir mais uma vez o certificado de forma administrativa. Então nós somos um dos poucos, na verdade um dos pouquíssimos entes federativos que vem conseguindo ao longo do tempo essa certificação única e exclusivamente pela via administrativa. Ou seja, o Ministério tem 36 requisitos, ele vai verificar cada um desses requisitos, se está ou não sendo cumprido, né, para poder emitir essa certificação. Então, como essa certificação ela garante, um dos requisitos para o Estado, evidentemente, garantir a questão de repasses voluntários, de transferências da União, de celebração de convênios, etc., alguns estados só têm conseguido esse certificado via judicial, né? Então, nesse aspecto, a gente está gerindo um fundo muito sólido e esse certificado, que é semestral, ele vem mostrando que nós estamos tendo uma gestão qualitativa do nosso fundo previdenciário, além de uma gestão quantitativa no sentido da aplicação dos recursos. Por que tem que ser semestral o certificado? Tem uma explicação para isso? Tem sim. É porque, assim, como nós estamos tratando de previdência, há a aplicação dos recursos previdenciários que eles vão funcionar na medida da constância do mercado, né, econômico, porque o dinheiro é aplicado. Então, essa aplicação ela se dava, evidentemente, em fundos mais comedidos, mas em função da taxa de juros estar muito baixa, as aplicações elas têm funcionado em fundos um pouco menos moderados, né? Então, precisa ter esse acompanhamento para saber da questão da saúde financeira dos fundos, dos regimes próprios de previdência. A gente tem um regime geral que é do INSS, e a gente sabe que, infelizmente, em função de uma questão de má gestão histórica desse recurso, né, de não aplicação em situações que gerassem investimento. Esse recurso foi usado para fazer políticas públicas das mais diversas naturezas. Quando os aposentados foram entrar na via de precisar do recurso, o recurso não estava lá disponível e hoje a União ela tem que aportar um déficit enorme para a Previdência Geral. E os regimes próprios de Previdência, ao longo dos anos, né, buscaram se capitalizar de uma forma diferente.
Né? Então, nós tínhamos regimes anteriormente, inclusive deficitários, mas hoje nós trabalhamos tanto com o regime antigo como com o regime próprio de previdência, com o nosso RPPS funcionando a contento, inclusive de forma superavitária. Essa reforma da Previdência que vem sendo discutida aí no governo Temer muda alguma coisa no processo aqui da Amazon Prev? A tendência é que mude, sim. Por quê? Porque essa reforma da Previdência ela vai repercutir na contribuição geral. Né? Essa repercussão para a contribuição geral ela vai gerar novos indicadores e novas perspectivas de cumprimento de metas atuariais que nós vamos necessitar atualizar, inclusive para a questão das nossas certificações. Um outro aspecto também dentro dessa questão da perspectiva atuarial é que para alcançar a meta atuarial nós temos que fazer ajustes. Não é? Nós temos um regime antigo também, que é gerido pela Amazon Prev, juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, que é a questão do fundo financeiro, que é o fundo mais antigo e que ele está hoje perto do seu ápice de contribuição, mas a tendência é que com o passar dos anos ele vai diminuindo. Não é? Por quê? Porque é um fundo que cuida de aposentadorias mais antigas e com o falecimento das pessoas que usam desse fundo, que é natural que isso aconteça, a curva de contribuição desse fundo vai diminuir. Pois é, o senhor falou antes da entrevista de uma questão que o Amazon Prev tem dois tipos de fundo, né? Tem o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Fundo previdenciário. O fundo previdenciário na verdade, que as pessoas contribuem para o futuro, né? O fundo financeiro é o que foi contribuído no passado, né? E o governo precisa aportar recursos para pagar os benefícios de pessoas que ficaram ainda nesse fundo, né? Que são essas que o senhor disse que com o tempo vão diminuir. Vão diminuir, né? Ou vão zerar. Exatamente. Né? Como é que está hoje o impacto do fundo financeiro, né, nas finanças do Estado? É alto? Ainda é alto, porque, como eu disse, nós estamos nessa curva, no ápice dessa curva praticamente. Né? Então, é um impacto razoável, contudo... O senhor pode falar de valores? Olha, ao longo dos anos, esse valor vem aumentando, né? Porque a gente está chegando nesse ápice, a gente está nesse patamar que gira algo em torno de 600 milhões de reais. Tá? Por ano? Por ano. Então, até por isso, porque assim, a gente tem dois fundos. Né? O fundo previdenciário, que é o fundo para quem ingressou no serviço público recentemente, né? Nos últimos anos. E esse fundo ele é um fundo extremamente saudável. Esse fundo financeiro, né, no início dos anos 2000, ele é um fundo deficitário. Tá? Então, o Estado ele tem que aportar os recursos para que o contribuinte possa receber a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário. Contudo, o governo vem sempre aportando o recurso, tem saúde financeira para tal, e a tendência é que esse aporte vá diminuindo. Um dos grandes pontos com relação à questão da reforma, e aí o estado do Amazonas é um estado de vanguarda e tem uma situação financeira nesse aspecto extremamente diferenciada de outros estados, a exemplificar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que não tem conseguido o certificado de regularidade previdenciária. O Rio de Janeiro não tem conquistado essas questões por uma série de razões, dentre elas, ainda essas questões de déficit do cumprimento com o fundo financeiro do estado do Rio de Janeiro. O que o estado do Amazonas nunca deixou de honrar. Entendi. Em relação à Comissão de Transição, preparou um relatório sobre a questão da Previdência. Aí nesse relatório falava a questão do vencimento do CRP, que é o certificado, que a gente falou no início do programa, no início da entrevista. O certificado iria vencer dia 9, e aí foi exatamente dia 9 ele foi renovado. Né? E a situação da Previdência, a Comissão de Transição apontou aqui como um item que se encontrava em situação irregular, que seria a unidade gestora e o regime próprio único. O regime próprio único todos os servidores públicos
colocados no Amazon Prévio ou na Amazon Prévia. E a gente sabe que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o TCE não estão na previdência da Amazon Prévia, né? O pagamento de aposentados e pensionistas é feito pelo próprio tribunal, né? E essa demanda já é antiga, os gestores desses órgãos têm relutado para entrar no sistema previdenciário, exatamente porque, segundo a avaliação do Judiciário, do TCE e do MP, as pessoas vão perder por entrar nesse regime, né? Como é que está hoje? O senhor está acompanhando esse processo? Sim, assim, essa perspectiva era uma perspectiva antiga de alguns servidores que, talvez por desconhecimento de como está o fundo previdenciário hoje, achavam que o estado do Amazonas, de alguma forma, fosse estar com uma gestão previdenciária similar à dos estados, ou de outros entes federativos, na verdade, que não cumpriam com as suas exigências normativas. O estado do Amazonas sempre cumpriu com essas exigências. Esse é um ponto. A equipe da Amazon Prev sempre trabalhou, né, cumprindo esses requisitos e criando de forma, inclusive de vanguarda, algumas questões que hoje são espelho para outros estados. Então, assim, essa questão hoje, ela está em processo de transição. Então, assim, desde o ano passado, o Tribunal de Justiça do Amazonas, né, o TCE e o Ministério Público já vêm migrando para a Amazon Prev, já estão em processo de migração. Até por isso que conseguimos o certificado de regularidade previdenciária. Uhum. Então, assim, esse processo de migração ele já está acontecendo. Logo que assumimos a pasta, tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça e com a Procuradora-Geral do Ministério Público, tá? Reuniões extremamente amistosas para que nós entendêssemos o cenário, passássemos a gente já tem uma boa relação que já vinha com os antigos gestores da pasta, com os poderes, e dentro dessa perspectiva nos foi apontado, por exemplo, que pela comissão que está cuidando disso no Tribunal de Justiça, que nos próximos 30 dias haverá migração total do Tribunal de Justiça para a Amazon Prev. O Tribunal de Justiça, para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes e telespectadores da internet entenderem a situação, o Tribunal de Justiça seria dos três órgãos o que estaria menos adiantado no processo, apesar de já estar muito próximo de migrar. E aí, assim, o Tribunal de Justiça vindo nos próximos 30 dias, haverá também a migração da folha, que é só o que está faltando para o Ministério Público migrar. A migração da folha do Ministério Público e, consequentemente, do TCE. Então, são questões que, assim, a gente está com acordo já assinado pelos três entes de migração. Essa migração já vem acontecendo. Ela não pode ocorrer de qualquer forma, até por conta do que a gente vinha falando dos fundos. Deve haver a chamada segregação de massa para saber quem é do fundo financeiro, quem é do fundo previdenciário, saber quem são os dependentes, saber quem é o instituidor ali da pensão, no caso de pensão. Então, são situações que não tem como haver a migração de forma assodada para que não incorramos em erros que repercutam aqui em problemas de garantia de direitos para essas pessoas que passaram a vida contribuindo, principalmente os que estão fazendo uso da aposentadoria agora, de forma mais recente. Então, é um processo, e esse processo a gente já estabeleceu um prazo para que ele ocorra. Então, o nosso prazo é até maio desse ano, mas nós acreditamos que bem antes disso, nós já estaremos, inclusive com os prazos que foram repassados por esses entes, já compromissados com a nova gestão, compromissados com o novo governo, que isso já aconteça nos próximos meses. Agora, como é que vai ocorrer, por exemplo, a contribuição hoje nesses órgãos? Ela é feita para o próprio órgão recolhe e paga, né? Eles têm caixa, hoje o fundo previdenciário tem um caixa, tem dinheiro aplicado, né, no mercado financeiro para rentabilidade desses recursos para pagamento de aposentadoria. Esses órgãos têm isso? Tem caixa para pagamento de aposentadoria? Tem. Esse é um dos requisitos, inclusive, para haver a migração. O processo de migração só começou em função, inclusive, do início desses pagamentos, né? Então, o Ministério Público já está
fazendo esses pagamentos, o TJ já está fazendo e o próprio Tribunal de Contas. Então, isso é extremamente positivo, no sentido de que já há essa migração e nós temos um sistema que faz todo esse controle. Então, assim, como eu disse logo no início, me agrada muito ter uma equipe que já se consolidou ao longo de todos esses anos, né, se especializando na área previdenciária e cuidando dessas questões para que nós tenhamos uma situação sólida nesse sentido. Pois é, agora o que eu estou querendo saber é o seguinte, eu vou citar um caso aqui só para exemplificar da Câmara Municipal e da Prefeitura de Manaus, que fizeram o ajuste previdenciário no Manaus Prev, né? Manaus Previdência, recentemente, depois de 2013, eles fizeram isso, inclusive com a ajuda da Amazon Prev, e ficou um déficit aí para pagamento, porque como eles criaram o fundo previdenciário, fizeram também essa separação, essa segregação de massa, ficou um fundo financeiro e um fundo previdenciário, ficou uma dívida herdada tanto pela Câmara Municipal como pela Prefeitura, que vem pagando ao longo dos anos, né, até zerar esse déficit. Esses órgãos, o TCE, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, vão ficar com uma dívida assim, ou tem dinheiro em caixa para bancar toda essa contribuição previdenciária? Sim, existe a questão do orçamento do fundo previdenciário e do fundo financeiro, né? A do fundo financeiro continuará sendo como está hoje, aportada pelo orçamento do Estado. A do fundo previdenciário, ele já vem fazendo essa contribuição, como eu disse. Então, assim, o nosso caso, nesse momento, com relação à vinda desses entes para a Amazon Prev, ele se dá de forma bem tranquila. Então, já há no próprio orçamento desses órgãos, a previsão para esse repasse. Então, vem sendo feito esses repasses ano a ano, mês a mês, justamente para que essa contribuição previdenciária continue com toda a lisura e transparência que ela vem tendo ao longo dos anos. Agora, muda, por exemplo, o sistema de aposentadorias e de benefícios desses servidores, desses órgãos, né? Vou citar um outro exemplo. Hoje, o Tribunal de Justiça paga uma série de benefícios que a Previdência não pagaria, por exemplo, né? Vindo para o Amazon Prev, não. Os critérios vão ser da Amazon Prev, não mais os critérios do Tribunal de Justiça. Nós temos assim, vamos lá, o sistema informatizado, né, é o mesmo. Contudo, o que é direito, assim, o direito não vai mudar com relação ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido dessas pessoas e as questões que evidentemente já foram transitadas em julgado, garantido também benefícios a esses servidores públicos. Então, o que é de direito não tem como alterar, independente da questão do sistema que está sendo adotado. O nosso sistema, ao qual me referi, eu estava me referindo ao sistema informatizado, mas o que é garantido por força de direito, por força de lei, continua em vigor. Isso dos que já estão aposentados, dos que virão a se aposentar. Da mesma forma. O que é de direito não tem como alterar, a não ser, evidentemente, que nós tenhamos aí uma grande reforma, que é o que está sendo discutido hoje no âmbito federal, e como eu disse, pode repercutir aqui em algumas questões no âmbito estadual, mas isso mudaria independentemente de estar ou não compondo a Amazon Prev. Eu estou fazendo esse questionamento porque esse era o argumento de quem era contra essa migração para Amazonas Prev, né? Então, por isso que eu estou questionando isso. Não, eu até agradeço. Eles achavam que perderiam direitos, né? Direitos que são até encarados como privilégios, né? E que na Amazon Prev seria mais difícil conquistar esses privilégios. Como eu disse, se tiver que mudar alguma coisa, vai mudar para todo mundo. Então é nesse sentido. Eu até agradeço esse tipo de questionamento, porque ele é muito esclarecedor, pois são situações que a gente vem tendo a oportunidade de conversar com algumas pessoas que realmente têm esse tipo de dúvida. E que tem medo, que ouve falar nos corredores que a situação é assim, é assado, etc. e tal. Mas a gente está lidando com pessoas
na maioria, nesses órgãos que são bem esclarecidas e que conseguem compreender que nós temos essas situações já garantidas para quem, evidentemente, já as garantiu. Então, qualquer alteração ela vai ter um processo de transição da forma como está ocorrendo no nível federal. E isso, evidentemente, vai impactar aqui, até porque, como eu disse no início, nós temos algumas questões de adequação, né, para que nós atinjamos aí as metas atuariais, bem como as certificações de boa gestão, para que nós tenhamos condição de prosseguir com o nosso certificado de forma administrativa. Pois é, mas olha, eu vou de novo citar um exemplo para a gente discutir essa questão mais um pouquinho. Excelente. Um desembargador que foi aposentado no Tribunal de Justiça, foi aposentado compulsoriamente, né, com salário lá, 90 e poucos % do salário, porque ele já estava próximo de se aposentar, e ele se aposentou compulsoriamente, por determinação do Ministério do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. E depois de aposentado, ele entrou com um processo administrativo no Tribunal de Justiça, pedindo que fosse liberado do pagamento de imposto de renda, que era descontado sobre a aposentadoria. E o tribunal concedeu, né? O que eu queria saber é o seguinte: nesse caso, é o tribunal que vai determinar isso ou é a Amazonprev? Vamos lá. Essas questões, evidentemente, elas vão passar por mais um crivo, né? Então, nós temos o próprio órgão que vai, evidentemente, dar um parecer inicial, mas isso vai passar pela nossa assessoria jurídica e vai para o aval, porque a Amazonprev é fiscalizada também pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, mas principalmente a aprovação de qualquer medida desse caráter de repercussão, ela vai passar pela aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, qualquer situação, a gente ainda tem o suporte da Procuradoria-Geral do Estado para verificar se é de fato uma questão de pleno direito ou se ela é nula de pleno direito. Então, assim, essas situações de caráter particular, elas só vão ter um crivo a mais. Mas se for garantia de direito, e eu não estou julgando mérito porque eu não sei o caso e não me cabe nesse momento, né? Até porque a gente precisaria, para avaliar essa situação, entender quais são todos os elementos que compõem o caso para poder emitir algum tipo de parecer mais conclusivo. De qualquer sorte, né, a Amazonprev ela vai ser mais um crivo para dar, e o que todos nós buscamos é que nós cumpramos com o que está estabelecido no nosso ordenamento legal. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós, de todos os servidores públicos. Eu falo também não só como presidente da fundação, mas eu falo como servidor público que sou de carreira já há mais de 13 anos. Então, fazendo uma conta rápida aqui de cabeça. Esse caso que eu citei é de um desembargador que foi aposentado compulsoriamente, que depois de aposentado compulsoriamente, ele, com esse benefício que ele conseguiu, ele passou a ganhar mais aposentado do que nativa. E mais do que os que estão na ativa também, né? Então é um caso... Então isso até é interessante como uma espécie de controle. O nosso objetivo, o objetivo do Estado não é dar privilégios a ninguém, mas que todos nós, cidadãos, todos nós, servidores públicos, tenhamos, inclusive, as mesmas garantias legais, constitucionais. E a Amazonprev será mais um elemento dentro dessa perspectiva para que nós não tenhamos nenhuma distorção. Ou pelo menos que nós sejamos aí um elemento mitigador dessas distorções. Eu estou vendo aqui essa questão do fundo financeiro, a previsão de déficit do fundo financeiro para os próximos anos é de 1.590 bilhões em 2019, 1.690 bilhões em 2020, 1.780 bilhões em 2021 e 1.879 bilhões em 2022. Isso desconsiderando o que já tem em termos de contribuição desse próprio fundo. E aí fica aquele saldo que a gente havia conversado no começo,
Né? O senhor falou em 600 milhões? Em torno de 600, 700 milhões de reais por ano. Então, existe um saldo que faz essa diferença. Esse é o valor total, não do déficit, é o valor total do fundo pago em todos os anos, de 2019 para frente, conforme o senhor bem colocou aí. Ah, tá. Então, 1 bilhão 590 é o total. O total do ano todo de pagamentos do fundo. Exatamente. Né? E para o governo, ele tem que contribuir com 600 milhões mais ou menos. Exatamente. Isso. E o que a gente também vai tentar fazer gestão dentro dessa perspectiva de reforma para que a gente minimize esse déficit. Porque assim, é uma situação que o governo atual já entra assumindo um histórico aí, negativo de anos, né, de um trato não republicano, vamos colocar assim, com relação às questões da Previdência, muito, inclusive, antes dessa reforma do regime próprio, que já vai fazer, logo vai fazer 20 anos. Então, assim, só para concluir, essa questão, inclusive, é um dos pontos que o governador Wilson Lima quer equacionar. Nós já tivemos reuniões recentemente, e a perspectiva é que nós também entremos na reforma para tentar equacionar, inclusive, essa questão do fundo financeiro. Eu acho que se nós conseguirmos fazer isso ao longo desses 4 anos, nós vamos ter um ganho qualitativo, inclusive na promoção de outras políticas públicas muito maior. Agora, o fundo financeiro ele cresce até 2022, aqui no relatório da transição. Ele vai crescer até 2022 por conta de pessoas que estão se aposentando. Exato. Aumenta o número de aposentados, inclusive por conta dessa reforma da Previdência anunciada. Tem aumentado? Olha, assim, nós não tivemos um aumento fora do que estava já previsto no planejamento que é feito ao longo das nossas reuniões. Então, assim, essas aposentadorias elas vêm tendo um ritmo de crescimento dentro do que estava previsto no cálculo atuarial. Então, é natural que aconteça também esse aumento em função, talvez, de uma reforma que a pessoa acha que vai impactar na sua vida, etc. e tal. Mas, no nosso caso em particular, nós não estamos percebendo essa mudança em função de estar muito próximo do que estava sendo previsto. Então, como eu disse, a gente está no ápice dessa curva. Esse aumento é dentro desse ápice de curva. E a posteriori nós vamos começar dentro do fundo financeiro a entrar num declínio dentro desses custos, e isso também é favorável para o nosso Estado. A grande maioria das pessoas que se aposentam hoje são do fundo financeiro ainda. Já tem muita gente aposentada pelo fundo previdenciário? Olha, o fundo previdenciário hoje nós temos algo em torno de, no máximo, 10% dos aposentados. Okay. Eu conversei aqui com o André Luiz Zogaíbe, presidente da Amazonprev. Eu agradeço os esclarecimentos e a gente encaminha aqui para a conclusão da nossa entrevista. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero mais uma vez agradecer o espaço aqui do Amazonas Atual. Espero ter sido esclarecedor. Acho que os questionamentos foram muito importantes para que nós pudéssemos mostrar um pouco do que é a Amazonprev, do que está sendo feito em termos de cuidado com a aposentadoria de todos nós que somos servidores públicos do Estado do Amazonas, e mostrar, além de tudo, uma situação que eu gostaria de fechar dizendo que nós temos uma fiscalização externa muito grande em cima da Amazonprev, já regulamentada, que nos dá muito conforto, porque nós queremos ser transparentes, que queremos continuar tendo transparência, e lá nós temos o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, e esses conselhos são compostos, na sua maioria, principalmente o Conselho Fiscal e o Administrativo, que é o conselho de repercussão decisória do órgão, composto por pessoas da Cefaz, do Ministério Público, dos órgãos de controle, o que nos faz também ter segurança que as decisões sobre a aplicação dos recursos vai continuar sendo tomada de forma muito tranquila, né? Sem nenhum assodamento, sem nenhuma situação de descontrole que nos cause aí qualquer angústia sobre o que está sendo feito com o dinheiro da Previdência. Então,
Eu acho que essa é a grande mensagem. A gente vai, dentro da nossa perspectiva, do nosso governador, Wilson Lima, de toda a equipe do secretariado, continuar cuidando do fundo com muita responsabilidade, né, com muita probidade e transparência. Eu acho que além desses órgãos da própria Fundação Amazonprev, tem o controle do governo federal, do Ministério da Previdência. Exatamente, ainda tem o controle externo. Tribunal de Contas. Exatamente. Né? É isso, muito obrigado pela sua audiência, a gente encerra por aqui.